E, doutora, no meio dessa esteira, né, toda de narrativa, vem aí a polêmica do presidente dos Estados Unidos, onde ele faz algumas declarações a respeito desse assunto de pirâmide alimentar, onde vem ali autoridades americanas, vem a público falar sobre uma nova pirâmide alimentar, né? Bom, como eu disse na minha mentoria, eu tenho vários médicos, nutricionistas, etc. E eu não quis dizer que ali é uma mentoria onde as pessoas estão lá com ideias iguais, eu não disse isso, estão lá com outros propósitos. Então, eu tenho lá, por exemplo, um mentorado bem famoso que ficou bem puto com essa alteração, com essa história da inversão da pirâmide alimentar. Ele não concorda e ele fala que tem muito cuidado porque a contaminação na carne, seja no frango, seja na carne vermelha, seja nos ovos, a contaminação é muito grande por parte dos hormônios, etc, 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 e assim tá bem puto da vida, né? Doutora, como é que ficou essa história dessa nova pirâmide alimentar? Qual que é o seu comentário a respeito? Nossa, eu vejo assim, não é sobre times, né? Porque hoje a nutrição também está muito assim, é o time tal contra time tal. Não é sobre isso, né? Eu acho que, no fundo, está todo mundo tentando trazer saúde para os seus pacientes, seguidores e tudo mais. Mas eu vejo como uma grande vitória, porque os Estados Unidos, não que eles sejam um exemplo de nutrição, até porque, né, lá a gente vê muitos casos de muito junk food, muita comida processada, muito fast food, essas coisas, muitas comidas prontas. Então, você entra lá no Walmart da vida nos Estados Unidos, você fica doido, porque tem tantos pacotes, né? Tem tantas tranqueiras. Não que ele seja um exemplo disso, mas é um país que é um país de primeiro mundo, um país que está à frente da gente em relação a estudos, né? E muitas coisas obscuras que a gente, que faz uma dieta mais low carb, cetogênica, carnívora, a gente já vinha estudando sobre isso, a gente já tinha feito algumas dessas descobertas, desses estudos patrocinados, desses estudos financiados por grandes indústrias, que aí está atrelado com política, que está atrelado com Big Food, que está atrelado com Big Pharma, e a gente vê um gráfico de doenças aumentando ao longo do processo. Há quem diga assim, né, eu já vi pessoas refutando. Isso foi uma questão também que eu me questiono muito com as críticas, né? Eu também vou buscar, eu sou uma pessoa que sou assim, não pode criticar o que eu falo, não é sobre isso. Mas é porque naquela época não tinha exames. Será? Será que é porque naquela época não tinha exames? Não sei bem se é por aí. Porque se a gente for comparar, se a gente for para um interior hoje, a gente vê que as pessoas são mais saudáveis do que as pessoas que vivem, que têm acesso maior ao que a gente tem aqui, por exemplo, né? São pessoas que vivem mais ali da terra, da carne, do frango. Minha avó cozinhava com banha suína, ela sabia que banha suína não fazia mal, né? Se eu fosse dar uma margarina para minha avó, provavelmente vai dizer, eu vou fazer minha comida com isso? De jeito nenhum, né? Lá na casa de minha avó era manteiga lá no interior, minha avó morava no interior, era manteiga, era o leiteiro que vinha na porta da casa de minha avó para pegar o leite que vinha, acabava de tirar o leitinho da vaca ali, que subia aquela nata maravilhosa para a gente tomar, né? Então, eu vejo como uma verdadeira vitória, porque ele está resgatando realmente uma alimentação ancestral, uma alimentação que o ser humano evoluiu, né? Que a base é proteína, gordura animal. Ele está dizendo, olha, para de ter medo da gordura errada. Como é que fazem a população ter medo de uma gordura natural e fazem ela adorar uma gordura que foi processada por uma indústria, que foi feita por uma indústria? Quer dizer, a população confia mais na indústria que processou um óleo do que na gordura que vem na carne, que vem do animal, da gordura que vem do leite, da gordura que vem no queijo. Então, é isso que eu acho que a pirâmide traz, essa consciência agora para as pessoas pararem, analisarem e começarem a criticar.
Óbvio que a base, ninguém está dizendo que a pirâmide é carnívora, mas a proteína ela estava lá em cima, né? A base era carboidrato. Sim. Eu lembro de um caso, Ricardo, bem interessante na minha graduação. Nos últimos anos a gente faz um estágio. E eu caí para estagiar num centro pediátrico de pacientes diabéticos. E eu já tinha noção, eu já sabia que um paciente diabético tinha que comer low carb. Ele não podia comer carboidratos da forma que a faculdade ensinava, contagem de carboidrato. Eu dizia, nossa, mas se o carboidrato piora o diabetes dele, por que eu vou calcular para ele aplicar a quantidade certa de insulina? Eu não estou tratando esse paciente. E eu lembro de um menininho de 5, 6 anos, e aí era a minha vez de atender ele, e ele falou assim, na conversa, ele falou assim, não, tia, veja, eu como meu biscoito recheado, e eu já sei que para essa quantidade de biscoito recheado, eu tenho que colocar tanto de insulina. Já sei tudo, tia, que você vai me ensinar. E eu dizia, nossa, sabe? Quer dizer, o paciente continua comendo que adoece. Então, eu acho que essa pirâmide, ela vai resgatar mais essa consciência de que vamos para comidas de verdade e para o que realmente nutre. Então, posicionou proteína e gordura onde ela deve estar, que é a base, que é o centro, junto com os vegetais, quem é adepto dos vegetais, que come os vegetais, uma alimentação mais low carb, e colocou lá o pão, os cereais lá mais embaixo, né? Tipo, olha, se você quiser consumir, consuma, mas em pouca quantidade. Então, eu vejo uma vitória muito importante. Espero que o Brasil, que tem um guia popular, né, da alimentação brasileira, se espelhe nisso nos próximos... E vai acontecer, porque eu lembro que a Associação Americana de Diabetes pegava pesado em cima da low carb, tá? Dizia que isso era um absurdo, que tinha que ser um remédio, que isso não ia resolver a vida do diabético. Foram várias guerras da Associação Americana de Diabetes contra os médicos, os cientistas que já estavam estudando sobre dieta low carb lá atrás. E em 2021 ou 2022, eles lançaram um guia que eu tive o prazer de comprar esse guia. Eu tenho esse guia aqui na minha casa. Mandei vir dos Estados Unidos um folhetinho trazendo a dieta low carb cetogênica como parte do tratamento do diabetes. Então, aos poucos, eles vão chegando num ponto que eles não têm como negar, né? E vai acontecer. A gente se espelha muito com as coisas que vêm de lá de fora, principalmente dos Estados Unidos. Então, nosso guia vai ser modificado. Eu tenho fé nisso. Então, doutora, não é terraplanismo? Não. Não é terraplanismo, né, doutora? De jeito nenhum. É trazer a consciência que é comida de verdade e trazer para o centro, Ricardo, que realmente nutre as pessoas. É sobre nutrição. É sobre nutrição. Mas, doutora, e para um pai de família como eu, com 3 crianças pequenas, quando a minha mais velha tinha 4 anos, aconteceu um fato muito engraçado. Porque ele realmente não foi algo que a gente recrutou que aconteceria no futuro. Estávamos ali num local público e a minha filha sempre foi muito engraçadinha, sempre atraiu olhares e simpatias. E atrás dessas simpatias vem presentes de todos os lugares, de estranhos também. E ali uma senhora chega perto dela, mas que garotinha engraçadinha, que simpatia, etc. Abre a bolsa e saca da bolsa um tubo enorme, cilíndrico, todo colorido, comprido mesmo, bem compridão. Um tubo assim, todo colorido. E eu e a minha esposa sabemos o que é aquilo. Falei, nossa, olha. E ficamos quietos. Olha, ela vai entregar esse pacote de bolacha redonda. É uma bolacha redonda recheada, bem famosa, enorme mesmo. Na nossa época era menor. E ela saca aquilo da bolsa, por ser uma espada assim, era enorme. E dá na mão de uma criança de 4 anos. Ela não olhou para os pais para saber se podia, nada. Porque na cabeça dela, ela tá fazendo um agrado. E a gente ficou quieto só olhando aquilo. Porque na nossa cabeça foi um choque ali muito rápido.
Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Eis que a Eva, minha filha, pega e levanta aquilo e começa a bater nas coisas com aquilo. Porque ela nunca tinha visto aquilo. Ela não tinha uma memória de reconhecimento daquilo. Ela não sabia o que era. E ela entendeu que era um brinquedo, porque é muito colorido. Então ela pegou e ficava sacudindo, fazendo barulho e batendo nas coisas. Aí você imagina a senhora olha assim, espantada. Né? Fala, cara, peraí, eu dou um negócio pra ela comer, ela começa a bater, ela tá se desfazendo do presente, né? E foi uma reação que a gente não previu, eu e minha esposa. Doutora, como que a gente vai tirar o pãozinho das crianças de manhã, né? Vão para montar a lancheira, né? Vão para a escola, vai montar a lancheira. O que a gente faz com as crianças se a gente quer aplicar em casa uma low carb, por exemplo? Vamos lá. Eu vou trazer uma reflexão maior, porque aí é um trabalho muito grande que precisa ser feito com a família. Quando eu comecei a nutrição, eu estava grávida, né? Eu te falei, eu engravidei 2 filhos e tal, então eu estava muito envolvida ali na alimentação, nutrição materna e infantil. Então, quando eu comecei realmente a minha carreira, eu falei, eu vou ser nutricionista de gestantes e crianças. E começaram a chegar muitas crianças no meu consultório. E eu comecei a ficar frustrada, porque se eu não conseguisse mudar os pais, eu não ia conseguir mudar a criança. Até um dia que chegou uma mãe no meu consultório, chegou a mãe, o pai e a criança. A criança tinha uns 9 anos, uma gordura visceral já importante, resistência à insulina já. E aí a gente fez a consulta, eu expliquei tudo mais, aí ela pediu para que o pai saísse com a criança que ela queria conversar comigo. E essa mãe desabou a chorar. Ela era magra, ela gostava de treinar, cuidava da alimentação, tudo, mas assim, eu tenho muitas dificuldades, porque meu marido, ele sempre vem com o discurso que ele comeu a vida toda e não morreu. Então, a gente tem uma padaria do lado da nossa casa. E aí ele leva a nossa filha para comer o que quiser. E é como se fosse uma fuga dele também. Ele leva, porque ele fica um pouco ausente, então ele quer fazer todos os desejos dela. E aí é uma guerra, Lua. Eu não vou conseguir mudar isso. Então, eu cheguei em casa e falei, eu não quero mais trabalhar com famílias, nem porque eu já estava entrando num processo assim, que eu falei, eu preciso trabalhar com os adultos. Porque se o adulto ele tem a consciência, se ele começa a mudar, a casa muda.